tem uma narrativa de que o fascismo voltou no Brasil, tá? Tu, que és uma cientista social, cientista política e faz pesquisa, existe base para isso? O fascismo voltou no Brasil? Ou existe o fascismo florescendo no Brasil? Vamos lá. Primeiro, assim, que sempre tem os diferentes tipos de pensamento. Eles estão sempre vigentes, eles estão sempre existindo e coexistindo com a gente. Conforme a conjuntura, conforme o ambiente, conforme as forças que se organizam, um raciocínio ganha voz e vez em alguns momentos. Tá. Vamos explicar por que dá a ideia de que o fascismo está voltando. Eu vou fazer um papo cabeça de novo. Não, vai lá. Mas é por isso que eu te perguntei. Senão não tem pra outra pessoa A galera perguntar tá isso. gostando, pode ir. Então firme. tá. Se a galera tá gostando, vamos lá. Tá. Porque senão às vezes vem aqui a chata da cientista. não. Rapaz, a gente gosta do assunto. Então tá, vamos lá. Pense o seguinte, vamos ter que olhar para o mundo, tá? A gente passou ali, logo depois daquele período que teve a queda da Bastilha, lá na França, na Inglaterra, veio o Estado de Direito, a tua área. Aí o Estado de Direito definia 3 grandes características: o direito à propriedade, o direito à vida, o direito à liberdade. Mas aí só isso não bastava, teve as guerras, eles tiveram que fazer o estado de bem-estar social, garantir também saúde e educação, né? Então a gente passou pelo Estado de Direito, Estado de bem-estar social, e depois a gente entrou no Estado Democrático de Direito, que no Brasil vai datar aí a Constituição de 88. O que é o Estado Democrático de Direito? É a ideia de incluir, além do direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à assistência social, a cidadania, os direitos humanos. É isso que muda. Tá. Vamos lá. Quando entrou essa discussão no mundo inteiro, os caras olharam e disseram: para a gente falar de cidadania, para a gente falar de direitos humanos, a gente tem tanta dívida com as minorias, tanta dívida. Minorias ou maiorias, né? Porque entre as mulheres, entre os negros, entre os escravos, enfim, né? Uma penca de débitos que estavam lá na conta. E aí, no Brasil e no mundo, começa-se, então, a discutir de uma forma lenta, gradual e segura, assim como foi a abertura política, como é que a gente vai quitar essa dívida. E como é que a gente vai quitar essa dívida ao longo do tempo. Quando entra o governo Lula, só que essa tendência já era mundial, tá? Não é só Brasil. Quando entra o governo Lula, então vamos fazer uma política de minorias. Então vamos fazer políticas do governo federal para minorias. Só que os deputados também estavam correndo, mesmo os de direita, todos fazendo projetos para minorias, cada um defendendo a sua minoria. Nesse meio tempo, nós fomos trabalhando pela minoria, e a regra é clara. O direito da minoria não pode se sobrepor à maioria, sob pena de perdermos o conceito de maioria. Então lá, o direito de minoria não pode se sobrepor à maioria, sob pena de perdermos o conceito de maioria. E foi isso que aconteceu. Nós perdemos o conceito de maioria. Nós ficamos discutindo cotas, nós ficamos respondendo a demandas reprimidas e nós perdemos o todo. Quando nós perdemos o todo, nós deixamos, por exemplo, o conceito de família perdido. Nós deixamos o conceito de cidadão perdido. Nós deixamos o conceito de maioria perdido. Não conseguimos arrumar a casa. E isso fez com que boa parte da sociedade brasileira se sentisse oprimida, se sentisse impotente, se sentisse descuidada. E aí aparece, então, o mito, que vai falar sobre isso. O mito Bolsonaro. O mito Bolsonaro, que vai ser a voz deste sentimento de impotência, deste sentimento de perseguição, deste sentimento de indignação. Vejam o que eu estou dizendo para vocês. A minha expertise é compreender esses sentimentos. Sim. Compreender o comportamento. A intenção de voto é um sintoma de um comportamento. Claro. Se a gente compreender o comportamento, a gente compreende o sintoma. Então, ele vai ganhar força. E vejam que aqueles que se sentiam... porque mudou a regra do jogo. Os que se sentiam oprimidos se tornaram opressores. É isso que aconteceu do ponto de vista de sentimentos, de percepções, né? Por mais que a esquerda vai dizer não é isso, mas para o outro lado, que necessariamente não tinha nem ideologia de esquerda ou direita, não tinha, né? Não tinha. Ele estava ali no jogo, decidindo por voto personalista, por propostas, mas não estava ali por ideologia. Só que acabou que, então, estes grupos
que são mais radicais, da direita, aproveitar o momento e ocupar o espaço. Não é que ele cresceu, ele ganhou visibilidade, ele foi notado. Então, quando a gente vai, por exemplo, e pega as pessoas de extrema direita, vamos pensar assim, em estudos no Rio Grande do Sul. Vou olhar para o Rio Grande do Sul como foco, tá? 20% das pessoas, se eu perguntar assim, democracia ou ditadura? 20% dos gaúchos vão para a ditadura. Em qualquer hipótese. 20%. Tipo assim, fora, sem estar delimitado no tempo. Tipo, hoje? Tu preferias hoje uma democracia Hoje? ditadura ou em qualquer Hoje, cenário? Hoje, Tá, 20%. a pergunta é hoje, então. Aí tá, então a gente vai decupar esses 20%. Tá? Por que esses 20% ocorrem? 80% dele é por ceticismo, descrédito, desesperança. Uhum. Eles sofreram com violência, eles foram vítimas de perseguição, eles acham que as coisas estão fora de lugar. Só 20% desses 20%, ou seja, 3 a 4%, defendem ideologia de extrema-direita radical ou até o fascismo. Tá. Mas é só 3 ou 4, que sempre existiu. Sim, isso sempre existiu. E vai existir. Claro. E faz parte da democracia. Mas é que como parece que tu tem 20 gritando, porque esses 3, 4 são a voz, a gente fez um estudo muito bacana. E a gente aprendeu, esse estudo a gente publicou até em artigos, eu tenho artigos, hoje saem no Jornal Tradição, o Jornal Tradição tem ali as colunas, mas se a gente for também para coletiva.net, que é um ambiente de jornalismo estadual, onde eu tenho uma coluna histórica, ali tem de muitos anos. Então, na eleição de 98, ela vai datar a eleição de 2002. Na eleição de 2002, nós fizemos um achado muito interessante. A gente aprendeu com o eleitor que Lula é do povo e Bolsonaro é povo. A gente chegava numa cidade, a gente ouvia aquilo. Aí chegava em outra cidade, a gente ouvia aquilo. Aí a gente parou o jogo e disse assim, tá, vamos aprender o que eles estão dizendo. Qual a diferença entre Lula ser do povo e Bolsonaro ser povo? E aí os simbolismos apareceram. Lula fala defende o povo, é alguém que nasceu do povo, é um metalúrgico que virou presidente, né? Bolsonaro não. Bolsonaro fala o que eu penso. Bolsonaro usa caneta Bic. Bolsonaro fala palavrão. Bolsonaro diz aquilo que eu sinto. Fala por mim. Né? Ele não é do povo, ele é o povo. Uhum. Ele é alguém como eu. Ele vai tomar pinga, né? Ele vai andar de moto, ele vai xingar o jornalista, ele vai falar contra a indústria das multas. Então, os simbolismos das defesas dele, você considera Bolsonaro um bom presidente? Não. Mas eu quero ele porque ele fala por mim. Não estava em jogo ser um bom presidente. Sim. O que estava em jogo é que ele representava a população, assim como representa. E se a gente olhar a campanha do Perondi foi povo.